Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje a gente vai dar sequência à nossa série falando sobre inteligência artificial. Esse é o capítulo 2 e nesse capítulo a gente vai falar um pouco mais sobre o histórico, né, das inteligências artificiais, principalmente olhando para os primeiros anos, né, em como isso evoluiu. E vamos falar também sobre o neurônio artificial, o Perceptron, e sobre as redes neurais multicamadas, que são a base primordial, né, para o desenvolvimento da inteligência artificial como a gente conhece hoje. Antes de a gente ir de fato para o vídeo, considerem compartilhar esse vídeo, ative as notificações do canal, deixe o seu like, coloque nos comentários sugestões de temas para a gente falar nos próximos vídeos e vamos para a vinheta. Bom, pessoal, o termo inteligência artificial, né, ele é um termo que não existia ali até meados da década de 40, né? Um dos grandes precursores desse tema foi o próprio Alan Turing, né, que foi o pai ali da computação. Com a criação do computador, né, desse primeiro computador, muitas pessoas se entusiasmaram em discutir como essas máquinas elas poderiam se aproximar, né, a forma de se comportar ou de agir de seres humanos. Isso sempre foi um interesse da humanidade. E um dos temas, né, que mais suportam hoje o conceito, né, de inteligência artificial, ou seja, as principais inteligências artificiais, elas se baseiam num conceito que é o conceito de redes neurais. Né? O que são as redes neurais? As redes neurais nada mais são do que sistemas ou modelos matemáticos que replicam, né, a cognição humana, ou seja, as redes neurais humanas. Né? E para isso, né, para que isso seja possível, a gente precisa voltar, né, no mais trivial fator dessa organização, que é o neurônio. Né? E por isso ali a gente tem um amplo histórico, né, que fala sobre o neurônio artificial, sobre as redes neurais, que caminham um pouco em paralelo com outras soluções de inteligência artificial. A gente vai dar um pouco mais de foco nessa daqui, porque é o que mais se aproxima do que a gente tem hoje do ponto de vista histórico, por mais que a gente tenha coisas ali caminhando em paralelo, tentando replicar essa inteligência humana de uma forma um pouco mais clássica, né, usando mais computação clássica. Então, basicamente, lá em 1943, o McCulloch e o Pitt são dois pesquisadores, né? Eles criaram um modelo matemático, ainda nada pensando em computação aqui, tá? Eles desenharam, de fato, um modelo matemático para replicar a estrutura de um neurônio, né? De um neurônio artificial baseado naqueles conceitos de um neurônio biológico. A gente está falando aqui ainda de 1943, pouquíssimo tempo, né, após ali a construção, né, do primeiro computador, né, ainda a gente não tinha tanta informação disseminada sobre os temas, sobre a computação, enfim. E exatamente por isso, somente lá em 1957, vou até usar minha colinha aqui, onde o Frank Rosenblatt ele criou o primeiro modelo de aprendizado, de fato, de um perceptron, né, desse neurônio artificial que ele próprio deu o nome de perceptron. E ali ele fez a sua primeira implementação computacional de fato. Ele publicou ali um relatório técnico, né, que eu vou usar de novo minha colinha aqui, ele chama The Perceptron, a Perceiving and Recognizing Automaton. Ele publicou isso no laboratório da aeronáutica de Cornell. E obviamente que isso foi ali amplamente difundido, inclusive essa publicação ela saiu no The New York Times na época, né? Foi exatamente nesse ano que o Rosenblatt, né, ele fez essa primeira implementação, a implementação de um algoritmo, né, de aprendizado do Perceptron, e fez essa implementação em Fortran, né, que era uma linguagem de programação bem antiga ali. Para quem acompanha um pouco mais de alguns outros temas ali de tecnologia, o Fortran foi a mesma linguagem de programação que foi utilizada, né, no Apollo 11, por exemplo, que mandou o homem para a Lua, né, no foguete. Ele usou, né, o Fortran ali num IBM 704, né, que era um computador ali da época para fazer essa implementação.
Obviamente que nesse intervalo de tempo a gente teve vários estudos, né, aprimorando e contextualizando melhor como que funcionava o neurônio biológico para que a gente pudesse aplicar algumas dessas técnicas no neurônio artificial também, né? Mas a implementação técnica, né, eu estou pegando aqui os principais pontos, a implementação técnica disso só aconteceu de fato em 1957. Lá em 1960, o Idle e o Hoff, eles propuseram um novo modelo de rede neural, que é o modelo do Adaline. Ele tem um aprendizado um pouco diferente, um aprendizado um pouco mais otimizado, um pouco mais eficiente, né? E também um certo marco, né, para as redes neurais, porque essa é uma das mais importantes ali, bases neural, né, para uma multilayer, né, perceptron, ou seja, um neurônio, uma rede neural de múltiplas camadas com vários neurônios, né? E aí, bom, lá em 1969, já 9 anos depois da Adaline, muito se evoluiu, inclusive houveram várias aplicações, né, do perceptron na prática. Porém, lá em 1969, o Marvin Minsky e o Simon Popper, né, eles publicaram um livro chamado Perceptrons, onde eles introduzem um problema ali da Perceptron, né, o problema do XOR, né, vou até deixar a imagem aqui desse problema, onde esse é um problema onde ele não é linearmente separável, né, é uma porta lógica. Inclusive as redes neurais foram utilizadas, né, durante um tempo como portas lógicas em algumas aplicações, né. Mas o Simon Papert e o Marvin Minsky, eles introduziram esse problema e falaram que as redes neurais elas não tinham uma aplicação tão ampla, né? Na verdade, ele naquele momento nem era redes neurais ainda, né? Era a Perceptron. Ela não tinha uma aplicação ampla em problemas não linearmente separáveis, né? Os problemas não linearmente separáveis são como esses aqui, né, que eu vou deixar aqui na tela. Então, se eu tenho um problema não linearmente separável, a minha rede neural ela se torna, entre aspas, ali, inútil, né? O meu sistema Perceptron de um único neurônio ele se torna inútil. E o Simon Papert e o Marvin Minsky, eles introduzem um novo conceito, né, que é de fato o Perceptron multicamado, ou seja, vários Perceptrons em múltiplas camadas para resolverem um problema não linear. O grande problema é que o Marvin Minsky e o Simon Papert, eles não introduzem como eles vão resolver o problema de aprendizado, né? O problema de aprendizado ele acaba se tornando muito mais complexo, né? Então, eles introduzem nesse livro chamado Perceptrons, né, esse problema, não trazem nenhuma solução para esse problema, e aí, basicamente, as redes neurais entram ali num inverno, né, de alguns anos, onde, basicamente, não se tinha uma solução, né, de fato, para esse problema do aprendizado, e boa parte dos artigos que falavam sobre redes neurais, sobre Perceptron, eles não eram mais tão bem vistos, né, porque as pessoas passaram a entender ali como um problema sem solução. Então, as pessoas que perdiam tempo estudando, né, sobre esses sistemas acabavam que, de fato, estavam, entre aspas, ali para os pesquisadores da época, né, estavam perdendo seus tempos, né, ao invés de caminhar para outras soluções. Inclusive, esse foi um período onde boa parte das inteligências artificiais que foram criadas, elas usavam lógicas mais clássicas de computação, né, se afastando um pouco ali desse conceito de replicar de fato a inteligência humana, né, e simplesmente tentar enganar um usuário, né, ou um intermediário de que aquilo dali de fato tinha algum nível de inteligência, né, utilizando ali basicamente ferramentas clássicas de condicionais, né, ou até mesmo bases de conhecimento. E aí, somente em 1986, né, lógico que nesse intervalo de tempo, pouquíssimas publicações sobre redes neurais surgiram, inclusive em 1974, o Werbels, né, ele escreveu uma tese, né, de doutorado para a Universidade de Harvard, solucionando, entre aspas, esse problema, mas ele não teve tanta atenção assim, porque de fato era um tema em que boa parte das pessoas tiraram ali esse foco, né. E aí, somente lá em 1986, né, o Hummelhart e o McAllen, eles lançaram um livro, que eu vou usar de novo aqui, eu tô com a minha colinha aqui, porque são nomes ali complexos, né, mas o livro Parallel Distributed Processing foi o livro onde eles trouxeram a solução para isso, que é o algoritmo de backpropagation, né? Então, nesse livro, eles apresentam, né, a solução para esse problema, e somente aí a partir de 1986
quase 20 anos depois do livro Perceptrons, é que se voltou, né, a ter foco, de fato, nas redes neurais artificiais como uma possível solução, né, ou como possíveis soluções de problemas e, principalmente, né, associado à inteligência artificial. Aqui um pouco mais no mérito, né, um pouco mais prático, de como, desse histórico, né, que eu dei para vocês. Então a gente tem aqui um neurônio real, um neurônio humano, né? Para que eu explique um pouco melhor como isso funciona. Depois eu vou mostrar como que é o modelo do McClock Pitts, né? Foi aquele modelo que foi criado ali em 1943. Depois falando um pouco mais sobre como é feito o aprendizado, né, desses modelos. Mostrar um pouquinho ali como funciona a rede Adaline e depois dar uma pincelada sobre o backpropagation. Eu digo pincelada porque de fato é um processo complexo, é um processo principalmente matemático, né? E eu acho que não faz muito sentido a gente ficar entrando ali muito no mérito do mérito de cálculo daquilo dali, né? Eu vou deixar aqui depois na tela alguns dos cálculos. Quem quiser replicar essa informação, fica à vontade. Bastante interessante, inclusive, você fazer esses cálculos. Esses cálculos, eu peguei eles ali do livro Redes Neurais Artificiais para Engenharia e Ciências Aplicadas. É um livro de 3 professores, né, aqui do Brasil. O professor Ivan Nunes, o professor Danilo Spatti e do professor Rogério Flauzino. Inclusive, eu fui aluno do professor Danilo Spatti. São 3 professores incríveis assim do ponto de vista de conhecimento. O livro tem um nível de detalhe absurdo, inclusive mostrando, né, com todos esses cálculos de como funciona cada tipo de rede neural. É um livro bastante interessante. Para quem gosta, né, do tema, é de fato um livro de cabeceira. Um dos melhores livros que você pode encontrar sobre o tema, tá? Fazendo aqui a propaganda, né, gratuita, é de fato, pelo menos do meu ponto de vista, dos livros que eu tive contato relacionados ao tema, esse é de longe o melhor livro, tá? E o que é interessante, é um livro produzido por brasileiros, né? Então, bem interessante, aí fica a dica, né? Bom, aqui então voltando sobre a estrutura biológica, né, do neurônio. Basicamente, o neurônio ele consiste de 3 principais processos aqui, né? Então, eu tenho os dendritos, né, que são todas essas terminações aqui. Os dendritos eles recebem informações de vários, vamos chamar assim, de células sensoriais do nosso corpo, né? Que vão receber informações de tato, de visão, de audição, né? Enfim, todas as informações que a gente que o neurônio pode receber, né, informações sensoriais. Eles recebem essas informações pelos dendritos, que são as entradas, né, eles processam a informação aqui no núcleo celular, e eles enviam uma outra informação aqui pelo axônio, né, que é essa terminação aqui de saída, né, do meu neurônio, onde eu vou dizer, né, se as informações que eu recebi eu devo ativar, eu tenho um potencial de ativação ativado aqui, ou seja, a minha saída vai ser um impulso elétrico, ou se eu vou inibir, né, as informações dessa entrada. Né? Então, ele vai ter um potencial inibitório, eu vou receber todas as informações, vou processá-las no núcleo e não vou mandar nenhum sinal de saída aqui desse determinado neurônio, né? Que tem uma única saída, né? Se a gente vir aqui um pouquinho mais para baixo nesse material, esse é um material de um curso, tá? Vou deixar o link do curso aqui embaixo que eu dei na Udemy. Se alguém tiver interesse, fica à vontade. Mas aqui eu tenho basicamente um modelo matemático, né, construído lá pelo McClock e pelo Pitts, né? Então, aqui eu tenho uma coisa bastante semelhante àquela. Então, eu tenho as informações de entrada, né, x1, x2, x3, até xn aqui, tá? Eu posso ter mais de 3 entradas aqui, eu posso ter quantas entradas eu quiser. Aqui seria basicamente os nossos dendritos, né? Cada uma dessas informações eu pondero elas, ou seja, eu multiplico elas por um determinado peso, que vai de 0 a 1, ou seja, eu estou dando uma importância para essa minha determinada entrada. Tá? Essa entrada ela precisa ser binária, né? Ou seja, eu estou ativando ou não essa determinada entrada. Precisa ser 1, né? Ou seja, recebeu a informação, ou 0, não tem informação. E eu vou multiplicar essa minha entrada por um peso aqui, né? Que a gente chama de peso sináptico, né?
Esses pesos são iniciados aleatoriamente, né, no modelo. E aí, bom, depois, uma vez que eu tenho as entradas multiplicadas por cada um dos pesos, eu vou somar todas essas entradas aqui no que seria o meu núcleo celular, né? Além disso, eu tenho uma outra entrada, que é uma entrada negativa, ela também é ponderada, né? E essa entrada negativa é para que eu consiga balancear, né, essas minhas entradas aqui e não seja sempre positivo, né, a minha saída aqui, né? Que esse meu uzinho aqui é a minha saída do meu núcleo celular. E aí, bom, dada a minha saída, eu passo aqui, né, para uma função de ativação que eu vou determinar. Quando essa entrada negativa ela é maior do que a soma de todas essas minhas entradas, né, eu vou ter aqui que minha saída vai ser zero, né? Porque eu tenho aqui uma função degrau que nada mais é do que se eu tiver um U aqui, né? A saída do meu núcleo, se ela for negativa vai ser igual a zero, se ela for positiva vai ser igual a 1. Ou seja, se as minhas entradas forem maior do que essa entrada de balanceamento aqui, eu vou ativar a minha saída. Caso contrário, eu não ativo a minha saída. Por isso que eu tenho essa função aqui de ativação, que no nosso caso é uma função degrau, né? Inclusive está aqui, né, o equacionamento disso. O meu y é igual ao degrau aplicado à somatória de todas as minhas entradas, né, que vai de 0 até n, onde eu estou multiplicando cada uma das minhas entradas, né, x em i aqui, onde i vai de 0 a n, né, por um peso sináptico, né, que é o W de I. Depois a gente tem o processo de aprendizado, né, onde eu vou fazer os ajustes dos meus pesos sinápticos para que as minhas entradas façam sentido com base no meu Y desejado, né. E é o que eu tenho, exatamente o que eu tenho aqui. Então, o meu peso sináptico atualizado, né, é igual ao meu peso sináptico anterior. Então, para cada um desses pesos eu vou fazer esse ajuste, eu vou jogar nesse equacionamento. Eu vou falar que o meu peso sináptico atual vai ser igual ao peso sináptico anterior, mais uma taxa de aprendizado, né? Essa taxa de aprendizado geralmente é pequena, ela vai me dar uma variação angular de onde eu quero, né, chegar. Que multiplica o meu valor desejado, né? Então, se eu tenho um output aqui igual a 1 e ele deveria ser 0, ele vai fazer 0 menos 1 e esse daqui vai ficar menos 1, né? O mesmo seria o contrário. Se deu 1 e de fato a saída foi igual a 1, isso aqui vai ser 0, então todo esse bloco vai ser multiplicado por 0, né? Taxa de aprendizado vezes 0, vezes a minha entrada vai ser igual a 0, e eu vou ter que o meu peso sináptico ele já está ajustado, né? Então, meu peso sináptico atual vai ser igual ao peso sináptico anterior e nada precisa acontecer. Enquanto eu ainda tiver, né, esse termo aqui, que eu vou chamar um termo de erro, né? Enquanto o meu erro for diferente de 0, eu vou fazer os meus ajustes aqui dos meus pesos sinápticos, né? E obviamente que aqui a gente pode cair num problema, né, que é o problema lá do linearmente separável. Deixa eu até colocar aqui, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, onde eu tenho duas classes, né? A classe azul e a classe vermelha, elas são linearmente separáveis. Eu tenho, por exemplo, aqui a XOR, né? Eu tenho o problema da classe, por exemplo, XOR. Então, aqui eu tenho um problema da OR, né? Porta lógica OR, onde ela é linearmente separável, né? Você vê aqui que se for 0, 0 é 0, se for 1, 0 é 1, se for 1, 0 é 1, se for 1, 1 é 1. Então, ele é linearmente separável. No caso da XOR, não, né? Porque o 0, 0 é 0, 1, 1 é 0, 1, 0 é 0 e 0, 1 é 1. Né? Então aqui é 1, os dois, e aqui os dois são 0. Então ele não é linearmente separável. E aí esse ajuste aqui, né, do meu peso, ele entra num loop infinito e eu nunca consigo ajustar o meu peso sináptico para que ele resolva aquele determinado problema. Né? Esse é o problema ali que o Marvin Minsky e o Simon Papert eles apontaram, né? Depois disso a gente tem a rede Adaline, né, onde o erro ele não mais é calculado lá do y, e sim aqui desse u antes da minha função de ativação, né? E ao invés de fazer o cálculo ali do meu erro direto, eu faço o meu erro quadrático médio, né? Essa ali é a principal diferença da Adaline para o meu Perceptron simples, né? E aí depois, bom, eu tenho aqui, né, o caso da Perceptron multicamadas, que foi aquela onde a solução, né, disso foi sugerida só lá em 1986, onde eu tenho uma complexidade matemática gigantesca para resolver esse problema aqui, ó. Então, eu tenho a Multilayer Perceptron, que nada mais é do que cada uma dessas bolinhas aqui, ó, é um neurônio daquele. Então, dentro de cada uma dessas bolinhas, eu tenho um cara desse aqui, né? Então, tudo isso daqui está abstraído, né, naquela única bolinha, nessa imagem, em cada uma dessas bolinhas.
né? E aí, para fazer o erro, né, de cada uma, pensa que eu precisaria saber essa saída aqui para calcular o erro, né, desse neurônio. Eu precisaria saber essa saída para calcular o erro desse neurônio. Eu não tenho essa informação, né? O que eu consigo fazer é chegar nessa informação a partir ali de um cálculo um pouco mais pesado, que é o que eu faço exatamente aqui. Vou até deixar aqui em tela para vocês. Não vou entrar no mérito desses cálculos, né? Quem quiser vai dando pause no vídeo e vai tentando replicar esses cálculos. Inclusive lá no livro que eu indiquei, né, do professor Ivan, Rogério e Danilo, eu tenho essa solução, né, até que eu chegue aqui, né, na solução, né, do meu problema de fato, para fazer esse ajuste, né, do meu peso sináptico. Aqui está todo o cálculo, eu fiz esses cálculos aqui uma vez na minha vida, não pretendo replicar aqui, né, e entrar no mérito de cada um deles nesse vídeo, mas fica aqui de aprendizado, né, se alguém quiser fazer, tá os cálculos aqui nesse vídeo, fique à vontade. Bom, e aí basicamente, né, com base nessa estrutura, né, principalmente olhando para a questão ali que aconteceu em 1986, né, quando a gente está falando do backpropagation, que nada mais é do que eu tenho um processo dentro da rede neural artificial de múltiplas camadas, onde eu vou passando as minhas informações por várias camadas para resolver esse problema não é linearmente separável, né? No backpropagation eu tenho algumas fases, que eu tenho a fase de forward, onde eu vou fazendo ali, né, vou passando por cada um daqueles neurônios até chegar na minha saída, e depois eu tenho a fase de backward, né, que é o backpropagation de fato, onde eu pego aquele erro de saída, ou seja, eu comparo a minha classe desejada com a minha saída, né, quando eu faço essa comparação eu encontro um determinado erro, né, esse erro que eu encontro, eu vou fazendo a retropropagação dele camada a camada, para que eu vou fazendo os ajustes dos pesos sinápticos, assim como eu faço ali na Perceptron simples, né? E esse processo é o que a gente chama de retropropagação do erro, ou error backpropagation, né? Esse é um processo bastante complexo, e é um processo que exige um conhecimento matemático muito amplo. Desde 1986 a gente tem uma dezena de algoritmos que tentam otimizar esse processo, mas por nossa grande sorte, né? Quando a gente está falando na implementação de redes neurais artificiais, a gente usa um conjunto de bibliotecas que já abstraem, né, todos esses cálculos. Eu só preciso fazer uma chamada, né, para conseguir aplicar isso de fato em um código de computador, por exemplo, né? Uma coisa que é interessante, principalmente quando a gente está falando de multilayer, mas quando a gente está falando do Percept como um todo também, tá? O que eu tenho de saída, né, do meu neurônio, né, sempre é uma probabilidade, né? Então, eu vou ter um valor, por exemplo, de 0 a 1, né, que me diz qual que é a probabilidade de ele ser de uma determinada classe, né, de ele estar apontando ali para o lugar correto, né? Isso é importante porque isso vai fazer muito sentido quando a gente estiver falando lá na frente, principalmente dos modelos de linguagem, né, que é o que a gente tem hoje de mais moderno, quando a gente fala de inteligência artificial, até mesmo de visão computacional, tá? Tudo que a gente trabalha, no final das contas, é com a probabilidade de aquilo ser uma determinada coisa, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando de um modelo de linguagem complexo, que lá na frente, ainda nessa playlist, eu vou falar sobre isso. Quando a gente está falando sobre um modelo de linguagem complexo, por exemplo, um LLM ou um Large Language Model, um grande modelo de linguagem, nada mais é do que o que ele me traz, né, com base na minha pergunta, ou seja, com base no texto que eu passei para ele de entrada, qual a probabilidade, né, qual que é a probabilidade da próxima palavra ser uma determinada palavra, tá? Então, nada mais é o que ele está trazendo então, nada mais é que a palavra que ele vai me trazer para me encadear na minha pergunta é a palavra com maior probabilidade de se encaixar naquele contexto. E ele vai trazendo sempre uma cadeia, né, de palavras mais prováveis e vai construindo, né, uma contextualização com base naquela pergunta ou com base naquela mensagem que você enviou. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é sobre isso.
Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido também. Eu tentei deixar de uma forma um pouco mais clara, até para os mais leigos, mas se ainda assim for complexo, pode deixar aqui nos comentários as perguntas, me manda mensagem, fiquem à vontade, pode me mandar mensagem lá no Instagram, falando que não entendeu alguma determinada coisa, que a gente volta aqui e explica de novo, né? O importante é que todo mundo entenda, né, e o conceito de cada um desses termos, para que a gente vá se acostumando aí com o que provavelmente vai ser o futuro das nossas vidas, né? A inteligência artificial cada vez mais vai entrar nas nossas vidas, assim como hoje a internet domina o mundo de tecnologia. Beleza, pessoal? Abraço, a gente se vê.